Boa noite. Veja agora os destaques desta edição. Dos mais de 12 bilhões de reais do orçamento do Acre de 2025, não há recursos previstos para ações de combate e prevenção a eventos climáticos extremos. Governador do Acre vai aos Emirados Árabes apresentar ativos econômicos para possíveis investimentos. Decisão da Justiça obriga a Prefeitura de Rio Branco a abrir mais vagas em creches para a população de baixa renda. Nos últimos 3 anos, são registrados 18.400 casos de violência doméstica no Acre. Queda de meteorito pode ser causa de tremor de terra em Tarauacá. Começa agora o Gazeta em Manchete. O orçamento com que o governo do Acre pretende administrar a máquina pública em 2025 é de 12 bilhões e 100 milhões de reais. Desse montante, nenhum centavo tem previsão para ações de prevenção aos eventos climáticos extremos. O orçamento do Estado para 2025 mal chegou na Assembleia Legislativa e já tem deputado se preparando para barrar artigos e apresentar emendas. O governo tem uma previsão de gastos na ordem de 12 bilhões 159 milhões de reais. Desse montante, a metade será gasta com pagamentos de salários e encargos trabalhistas. A Secretaria de Educação é quem fica com a maior fatia, 2 bilhões e 700 milhões de reais. Saúde com 1 bilhão e 800 milhões de reais. E Segurança Pública com 1 bilhão e 200 milhões. Já alguns setores chamaram a atenção pelo pouco valor que vão receber. Esporte, 21 milhões de reais. Cultura, 52 milhões, o mesmo valor para assistência social. O deputado Adailton Cruz reclamou da falta de recursos para apoio às situações climáticas. O estado vem enfrentando problemas com as cheias dos rios e igarapés e as secas extremas, acompanhadas de queimadas, e não separou recursos para atender as pessoas atingidas. Por isso, deve apresentar uma emenda para criar essa despesa especial. Não tem nada de previsão com relação ao apoio às vítimas dessas situações climáticas, catástrofes, seja enchente, seja seca, seja questão das queimadas, falta d'água, e não pode ficar assim. Nós temos até o dia 14 de dezembro para aprovar essa proposta que veio e alterar. Então, nós já propusemos aqui que seja realizada audiência pública para a gente criar um orçamento específico para apoio a essas vítimas, tanto da zona rural quanto urbana, e também rever a questão do orçamento da Secretaria de Assistência Social, que no geral está em 53 milhões, mas de fato o que ela executa é 16 milhões no ano, dá mal para pagar a folha da Secretaria. Como é que você vai dar suporte a quem está passando fome, quem não tem casa, quem não tem água para beber, quem não tem condições de escoar sua produção? Pelos números apresentados pelo governo no orçamento, 2025 não vai ser um ano de muito investimento em habitação, por exemplo, onde apenas 75 milhões serão disponibilizados. Saneamento, um dos maiores problemas do Estado, serão 132 milhões. O Judiciário, no ano que vem, terá um repasse de 664 milhões de reais. A Assembleia Legislativa, 491 milhões. Ministério Público, 292 milhões. Já a Defensoria, que atende diretamente a população mais pobre, terá 85 milhões de reais. Os deputados de oposição estão de olho em um artigo que está bem escondidinho lá no meio do orçamento, onde o Estado pode adquirir empréstimos na ordem de 2 bilhões e 400 milhões de reais sem votação dos deputados, o que contraria a lei, já que o Executivo pode pegar empréstimo só com autorização do Legislativo. O artigo 10 autoriza as operações de crédito por antecipação de até 20% da receita. Se o orçamento for aprovado como está, os deputados não teriam qualquer poder de impedir os empréstimos. Um outro dado, o governo colocou 30% de crédito suplementar. Significa que ele pode mexer 1/3 do orçamento, tirando dinheiro de uma secretaria e colocando na outra. São alguns artigos que nós vamos precisar aqui entrar com uma emenda para evitar o prejuízo para o cidadão do Acre. Os deputados têm até dezembro para aprovar o orçamento. Nesse período podem preparar e apresentar emendas ou suprimir artigos. Mas é bom lembrar que, apesar do grito da oposição, o governo tem a maioria na Assembleia. Bom, essa situação
é na Assembleia Legislativa, guardando relação com o orçamento do Estado. Como é que está Rio Branco nessa cena, hein? Ontem nós vimos aqui que os vereadores nesse ambiente de campanha pouco estão indo à Câmara de Vereadores. E a Prefeitura, ao que se sabe, ainda não enviou a peça orçamentária para ser avaliada pela Câmara de Vereadores. Também, se tivesse mandado, sem vereador lá trabalhando, como é que iria dar conta de se avaliar o orçamento da capital, né? Então vamos ver os próximos capítulos depois de segunda-feira, né? Depois da eleição, do primeiro turno da eleição. Vamos ver como é que a Câmara de Vereadores vai reagir e também o próprio gabinete civil do prefeito Tião Bocalon. Para lideranças partidárias no Congresso, as eleições municipais do próximo domingo ainda irão refletir, em parte, a polarização política nacional. No entanto, alianças e divergências locais têm grande espaço na disputa. Lideranças partidárias do governo e da oposição admitem que as eleições municipais de domingo ainda vão refletir parte da polarização política verificada na eleição presidencial de 2022. Para a Federação, PT, PCdoB, PV, embora alguns segmentos possivelmente mantenham a polarização, temas locais devem predominar neste 6 de outubro, quando quase 156 milhões de eleitores são aguardados nas urnas. Para a Federação, eleições municipais têm características diferentes porque prevalecem muitas vezes as alianças e as divergências locais, ou seja, partidos podem apoiar este ou aquele candidato a presidente, mas no seu município fazem alianças às vezes até surpreendentes. Na avaliação do PL, o Brasil continua dividido e essa divisão se repete sim nos municípios. Não integralmente, mas reflete, diz o PL, porque o povo brasileiro hoje tem acesso à internet e pelas redes sociais se observa cada vez mais os candidatos procurarem demonstrar o seu posicionamento. O MDB, no entanto, vê sinais de trégua no acirramento político e que, diante do caminho que o governo tem conduzido em defesa da democracia, ela será cada vez mais arrefecida e diluída durante o tempo. As lideranças também apontam possíveis reflexos das eleições municipais nas eleições de 2026, quando serão eleitos presidente da República, senadores, deputados federais e também deputados estaduais. Governador Gladson Cameli vai até os Emirados Árabes em busca de atrair investimentos para o Acre. O encontro entre os governos do Acre e dos Emirados Árabes tem gerado muitas expectativas. Com o objetivo de estreitar as relações com o Oriente Médio, as conversas giram em torno de fortalecer a promoção de negócios sustentáveis e atrair investimentos para o Acre. A agenda repleta de reuniões que foi elaborada faz parte do projeto Acre nos Emirados Árabes Unidos. Continuamos com a nossa agenda de mostrar para o mundo as potencialidades do nosso Estado, principalmente nas questões ambientais, onde nós estamos avançando, temos muito o que avançar e sabemos que proteger a natureza precisamos também gerar emprego e renda para os amazônicos. Essa agenda do Acre em busca de parceiros encontra aqui a resposta certa. São duas entidades, o Estado do Acre e o Governo dos Emirados. Tivemos aqui instituições bancárias, instituições ligadas à transformação energética, à agricultura sustentável. Foi uma agenda bastante rica, no qual pudemos trazer os diferentes participantes das instituições emiráticas para um contato mais próximo com o governo do Acre. Entre as pautas discutidas, os integrantes da comitiva acreditam que o Acre possui uma política ambiental de destaque, que permite o Estado realizar grandes investimentos em energia renovável. E isso vai nos permitir o quê? Trazer à luz que nós temos os créditos de carbono, nós temos um terreno como o Estado com políticas sustentáveis que nos permitem fazer grandes investimentos em energia renovável, em pecuária e agricultura sustentável, como também trazer o nome do Estado como um pioneiro na política ambiental e que ele se destaca ano a ano
não apenas no combate à deforestação e outros ativos que ele também busca, mas também como um espelho onde o Estado do Acre se coloca como protagonista. Como parte da comitiva, o secretário da Fazenda, que supervisiona o projeto, aposta que essa agenda internacional poderá fortalecer a cooperação entre os dois países, além de possibilitar a criação de novas oportunidades. A partir de agora, a gente começa a mostrar todas as potencialidades, desde os ativos ambientais, a também a questão da produção agrícola, da questão dos ribeirinhos, das atividades indígenas, da nossa cultura e gastronomia, para que eles possam também, como parcerias, ajudar no financiamento e ajudar o combate ao comando e controle no sentido de diminuir o desmatamento e também gerar novos créditos de carbono. Então, assim, o Estado do Acre se vê aqui de forma muito interessada de firmar essas parcerias. Nós já temos avançado com algumas entidades. Aqui nós vamos ter representação de várias autoridades e também de empresas que poderão fazer grandes investimentos no Estado do Acre. Decisão da Justiça determina que o município de Rio Branco garanta mais vagas em creches na rede municipal de ensino. O alerta já havia sido dado pelo Ministério Público. Segundo dados do Ministério Público Estadual, 2.384 crianças aguardam vagas em creche em Rio Branco. Outras 406, uma vaga no pré-escolar. Muitos desses estudantes não estão em sala de aula porque os pais não conseguiram vagas próximo à casa deles. Sem condições de levar o filho a uma escola distante, preferiram entrar em uma fila de espera e deixar a criança sem estudar. Esses pais agora contam com uma decisão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça que obriga a Prefeitura a oferecer vagas em creches e pré-escolas próximas às residências das crianças. A Secretaria de Educação do município disse que vem tentando resolver esse problema. É que a quantidade de escolas e creches é pequena para tanta procura. A assessora pedagógica Francisca Rocha disse que no ano da matrícula, a secretaria tenta colocar a criança o mais próximo de casa. Só que muitas vezes não tem mais vagas naquele bairro ou regional. Na creche, uma turma só pode ter no máximo 20 crianças e no pré-escolar, 25. Nós temos vagas nas unidades de pré-escolas, né, em regionais diferentes. Tanto na parte ali da Baixada, né, nós temos algumas unidades, quanto na Cidade Nova. O problema que acontece é que, quando a gente oferece as vagas aos pais, muitos deles têm dificuldade, não têm transporte, para que sejam encaminhadas as crianças até os locais. A Secretaria informou que os números apresentados pelo Ministério Público de crianças fora da escola não batem com os dados do município. Para a Prefeitura, a quantidade é bem menor, mas admite que é necessário a construção de novas escolas e creches para poder atender as filas de espera. Nós estamos aqui na parte alta da cidade e tem apenas uma creche, que é a Jairo Júnior, que fica no bairro Tancredo Neves. Ela atende toda essa comunidade, mas só consegue receber 135 crianças. Existem mais 280 pais que estão numa lista de espera, esperando uma vaga. E para essa regional só existe uma alternativa: construir uma nova creche. Em relação às creches, nós temos assim um aumento muito grande de crianças nas listas, e essas partes, né, que a gente vê essa demanda, nós precisamos fazer a construção realmente de creche. O nosso departamento, enquanto departamento de gestão da rede escolar, nós já fizemos levantamento do quantitativo de crianças que estão fora da escola, para que no próximo ano, nessas regionais que foram detectadas, ali sejam construídas. Um meteorito pode ser uma das causas do tremor de terra sentido ontem à noite em Tarauacá. Moradores de Tarauacá, no interior do Acre, foram surpreendidos por um tremor de terra seguido de um forte estrondo na madrugada desta terça-feira. O fenômeno foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros e relatado por um usuário do Centro de Sismologia da USP. Embora a região tenha alta probabilidade de movimentação de terra, não houve qualquer registro por órgãos oficiais de monitoramento geológico. Segundo relatos, o tremor foi precedido por uma claridade no céu, seguida de um som alto, descrito pelos moradores como uma explosão, e, em seguida, um tremor de terra. Algumas câmeras de segurança em residências registraram o momento. Nesta, inclusive, é possível ouvir o barulho relatado pelos moradores do município.
O jornalista Raimundo Acioli, residente no município, relatou o medo que tomou conta da cidade. Primeiro dá uma claridade, depois vem um forte, tipo uma bomba explodindo, tipo uma coisa caindo em cima das casas das pessoas, treme tudo e a terra dá aquela sacudida, após tipo uma explosão, né? Barulho grande. E ontem nós ficamos estudando, né? Pesquisando aí, nós aqui dos rádios, da imprensa e tal, e também conversando com os meninos do jornalismo aí, e ninguém conseguiu identificar onde foi, se foi um terremoto, um tremor, uma coisa, um fenômeno desses aí registrado pelo site que monitoram a Terra, enfim. E hoje pela manhã foi pânico, porque foi logo quando as pessoas estão acordando, né? Muita gente já estava acordada, mas muita gente foi acordada por novamente repetir esse fenômeno. E hoje parece ser o mais forte, né? Esta residência sofreu rachaduras consideráveis após o ocorrido. Informações do Corpo de Bombeiros no município dão conta de que este evento foi mais intenso do que o do dia anterior. Tivemos aqui 2 ocorrências, né, de residências que sofreram rachaduras, fissuras por conta do movimento da terra aí. Já mandei um técnico meu até o local fazer um laudo para verificar direitinho, mas a princípio foram danos mínimos. A população, na sua grande maioria, defende a tese de que realmente esse segundo tremor foi bem mais intenso que o primeiro, que ocorreu aí mais ou menos às 22h50 do dia 30 passado. Autoridades agora estão em alerta para eventuais necessidades. Em entrevista para um site local, o professor da Universidade Federal do Acre e doutor em Geografia, Valdemir dos Santos, suspeita que o fenômeno não se trata de um terremoto, mas pode estar relacionado com a queda de fragmentos de um meteorito, o que explicaria a incidência de tremor em 2 dias seguidos e também o clarão visto no céu. Era só o que estava faltando para o Acre, né? Ser alvo de meteoritos. Vamos teimando. E veja logo após o intervalo, o Acre registra mais de 18.400 casos de violência doméstica nos últimos 3 anos. Os detalhes desse cenário em instantes. Em Cruzeiro do Sul, TRE e Polícia Militar iniciam a mobilização de pessoal para garantir a segurança das eleições de 2024 no Vale do Juruá. O planejamento de segurança para as eleições no Vale do Juruá começou há 2 meses, segundo o coronel Edivan Rogério, diretor de planejamento da Polícia Militar do Acre. O envio de policiais para as regiões de votação já está em andamento e inclui o uso de aviões e embarcações para chegar às localidades mais isoladas, como em Marechal Thaumaturgo. Foram distribuídos coronéis em várias regionais, que nem Tarauacá, Brasileia, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul, e essa preocupação desse planejamento já vem há algum tempo, como eu falei. Nosso planejamento vem coincidindo com o planejamento da Justiça Eleitoral. Nós estamos enviando policiais militares para cobrir todo o local de votação em todo o estado. Já temos movimentação de policiais militares, especialmente para aqueles lugares mais afastados, que nem, por exemplo, nós temos lugares em Marechal Thaumaturgo, que precisamos deslocar de avião até lá e depois pegar a embarcação para ir até o local de votação. Então, toda essa movimentação já está acontecendo juntamente com a Justiça Eleitoral. Em Cruzeiro do Sul, a movimentação de policiais iniciou na terça-feira. A operação conta com o apoio de diversas forças de segurança e a expectativa é que todos os locais de votação estejam cobertos até o fim de semana. Envidando esforços para ir colocando todo o nosso efetivo à disposição desse período eleitoral, tanto que nós sustamos férias, desmarcamos todos os compromissos que tínhamos exatamente para garantir que as eleições ocorram da melhor forma possível, garantindo assim um pleito eleitoral seguro para toda a nossa população. A operação também está sendo acompanhada de perto pela Justiça Eleitoral. A juíza Rosilene de Santana, responsável pela 4ª Zona Eleitoral, destacou a logística para levar urnas eletrônicas e equipes de trabalho para as comunidades de difícil acesso. Barqueiros e helicópteros estão sendo mobilizados para ajudar no transporte dos materiais e dos mesários.
Ao todo são 72 barqueiros que vão trabalhar nos auxiliando nessa logística, levando mesários, levando as urnas e levando também alguns policiais, como por exemplo a Serra do Divisor, que é uma localidade distante daqui, né? Essa travessia feita de barco. A nossa logística de helicóptero também já inicia amanhã, dia 3, nós começamos a ir para Marechal Thaumaturgo e Porto Valto, levando os juízes auxiliares, promotores, os policiais também que vão acompanhar, a Polícia Federal que vai, né? Então a logística é muito grande, mas está tudo conforme o nosso planejado. Presidentes de seção, mesários e técnicos de transmissão já estão sendo enviados para as áreas de difícil acesso. É o caso de Cleison Mesquita, que está indo para a comunidade Riozinho Cruzeiro do Vale, na zona rural do município de Porto Walter. Mas a logística é um pouco grande, né? Você vai, nós vinha para cá às 7h30, né? A gente vai para o aeroporto, né? Com todo esse material. E aí pegou o avião vai para Porto Walter, né? Porto Walter, descanso, aí a gente vai pegar o barco para ir para a comunidade. As outras 3 vezes eu fui como presidente, né? Aí esse ano eu passei a presidência aí pro meu amigo Coelho, né? E agora eu vou como técnico. Então é bem satisfatório, né? Você participar assim de uma coisa nível Brasil, né? Nível nacional. Então eu me sinto bem privilegiado, né? A expectativa é que mesmo com os desafios logísticos, como as queimadas e a falta de internet em algumas regiões, o processo de apuração ocorra dentro do previsto. A utilização de sistemas de transmissão via satélite deve garantir a divulgação dos resultados até às 7h da noite do dia das eleições. E eu acredito que correndo tudo bem, porque nós temos aqui também em Cruzeiro do Sul uma dificuldade que é o sinal de internet, né? Então precisamos contar também que neste dia não tenhamos queda de sinal, mas ainda que tenha, nós temos o que a gente chama aqui de BIGAN, que são essas transmissões via satélite que nos auxilia aqui. Então correndo tudo bem, em torno de 3 horas, né? Às 15 horas a gente já começa essa divulgação. Lá por volta das 18, 19 horas, acredito que a gente já vai estar com esses resultados. Um aplicativo permite que eleitores denunciem irregularidades durante as campanhas eleitorais. Estamos falando do Pardal. Em um ano decisivo para a política brasileira, o aplicativo Pardal ganha destaque como uma ferramenta essencial para garantir a transparência e a lisura do processo eleitoral. Criado pela Justiça Eleitoral, o aplicativo permite que os eleitores denunciem irregularidades durante as campanhas, contribuindo para a fiscalização cidadã e o combate à corrupção. Aqui no Acre, a diretora-geral do TRE, Rosana Magalhães, destaca a importância do aplicativo para fortalecer a participação popular e a transparência eleitoral. O Pardal é uma ferramenta que existe já desde 2014, que aos poucos os eleitores vão tendo mais afinidade, vão confiando mais nessa ferramenta de participação da sociedade, né, nessa fiscalização desse processo e para garantir, inclusive, a participação mais igualitária, né, do cumprimento da legislação eleitoral. E o Pardal, ele se presta a receber denúncias daquilo que a pessoa que está fazendo a denúncia entende que seria uma irregularidade ou um crime eleitoral. Em 2022, Rio Branco se destacou entre os municípios que mais registrou denúncias por meio do Pardal. Foram 84 registros durante todo o período eleitoral. Este ano, já são mais de 150 denúncias utilizando o aplicativo registrados na Justiça Eleitoral. Desde o seu lançamento, o Pardal tem sido uma das principais apostas do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, para envolver a população na supervisão das eleições. Tem só esse canal, né? O próprio Ministério Público tem os seus canais, né? Tem outros que são relacionados do próprio Justiça Eleitoral a mentiras, né? Aquela desinformação, a fake news, também pode ser denunciada por outras vias, por e-mail, no próprio cartório, mas a facilidade do aplicativo que a pessoa faz, tira a foto com o próprio celular, filma e já encaminha. O funcionamento do Pardal é simples. Qualquer cidadão pode baixar o aplicativo em seu smartphone
e, a partir daí, enviar denúncias acompanhadas de fotos, vídeos ou documentos que comprovem irregularidades, como compra de votos, propaganda eleitoral irregular, abuso de poder econômico e outros crimes eleitorais. E logo após o intervalo, os detalhes do noticiário policial. Nós voltamos já. Nos últimos 3 anos, 18.427 casos de violência doméstica foram registrados aqui no Acre. E para não dizer que os números só pioram, de 2023 para 2024, houve um aumento de 35% no volume de solicitações, o que sugere uma maior confiança nas instituições por meio das denúncias. Quando se fala de violência doméstica, a maioria das pessoas entende que ocorre apenas agressão física. Mas estão previstos 5 tipos de violência contra a mulher na Lei Maria da Penha: a física, a psicológica, a moral, a sexual e a patrimonial. E quando qualquer uma delas é violada, é preciso denunciar. A nossa sociedade ainda precisa evoluir muito, né? No sentido, eu não falo numa evolução legislativa, eu falo numa evolução social mesmo, da própria mulher ter o seu valor, saber que é importante ela trabalhar, saber que é importante ela ter a sua própria independência, saber o quão é importante ela se valorizar, né? Se resguardar os seus direitos, os direitos dos seus filhos, né, do seu patrimônio. Então, tudo isso precisa evoluir ainda. As mulheres ainda estão, e a sociedade como um todo, o homem também, e as instituições, inclusive, ainda estão vivendo em séculos passados. Nos últimos 3 anos, 18.427 casos de violência doméstica foram registrados aqui no estado. E os municípios que concentram a maioria das ocorrências são a capital, Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira. Em 2024, já foram feitos 3.785 registros, um número menor que o de 2023, que chegou a 5.564. A capital concentra quase 48% deles. Hoje, no acervo da 2ª Vara de Proteção à Mulher, tramitam 136 inquéritos, 455 ações penais e 980 medidas protetivas. A juíza Luísa Santana conta que, desde que implantada em março de 2023, já passaram pela Vara Judicial mais de 2.500 processos. 1.400 deles já foram arquivados. A juíza chama atenção para 2 pontos em particular. O primeiro tem relação à dificuldade do judiciário em manter contato com a vítima, o que acaba comprometendo a realização imparcial do processo. E nós do judiciário, nós nos ressentimos muito de, em alguns casos, não conseguir dar aquela resposta final ao processo, porque não localizamos mais a vítima, ela não tem mais o endereço atualizado no processo, ela não tem mais o telefone no processo, ela simplesmente foi embora, não quer mais saber, ou já pensou em uma outra estratégia, como, por exemplo, fugir, porque muitas delas fogem do agressor, e aí elas não querem ter mais aquele registro no processo da sua localização, com medo dele ir atrás. No entanto, isso dificulta, porque o judiciário ele é aquela balança que precisa trazer a justiça. Então, a gente ouve os 2 lados, vítima e o que está sendo denunciado, que é considerado como réu no nosso processo. Se nós não temos o depoimento dela para balizar o registro da ocorrência, para dizer como aconteceu, como foi, como ela foi agredida, o que ele fez, vai ficar só a palavra dele. E aí, num encontro de provas, acabamos que não temos uma prova suficiente para condenação. O segundo envolve uma questão cultural, onde muitas mulheres ainda acreditam que as medidas protetivas são apenas um papel e que não irão proteger em nada a vítima do agressor. Não subestimem a medida protetiva. Nós podemos, nesta decisão, determinar um acompanhamento psicológico para essa mulher. Nós encaminhamos ofício à Patrulha Maria da Penha para fazer a fiscalização na residência e no local de trabalho.
no SUS, mas tudo isso tem que ter um pedido, tudo isso a gente precisa identificar essa vulnerabilidade, essa necessidade. Só com atendimento, seja na delegacia, seja aqui no fórum, seja na nossa rede de proteção. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, no Acre, em 2022, foram registrados 817 casos de lesão corporal dolosa. Em 2023, foram 1.105, uma variação de 35,3%. Os tribunais de justiça distribuíram e concederam em 2022 5.850 medidas protetivas. Já em 2023, foram 7.785. Ameaças com vítimas mulheres em 2022 totalizaram 2.222. No ano seguinte, foram 2.417. E o volume de ligações para o 190 com natureza de violência doméstica em 2002 foram 11.581 e em 2023, 11.995. Parceira às ações do Judiciário está a Patrulha Maria da Penha. Em 5 anos, já foram realizados mais de 13 mil atendimentos. No último ano, os números estão mais animadores. De 2023 para 2024, eles identificaram um aumento médio de 35% no volume de solicitações. Isso, segundo a comandante Priscila Siqueira, é um importante sinal de que as mulheres estão cada vez mais acreditando no sistema. A Patrulha Maria da Penha é uma unidade da Polícia Militar especializada no acolhimento, no enfrentamento à violência doméstica. Aquela mulher que possui medida protetiva de urgência, ela tem a certeza de ter a eficácia da medida protetiva dela a partir do momento que ela aceita o serviço de acompanhamento, de fiscalização, com visitas periódicas em que o policial verifica se de fato o agressor está cumprindo aquela medida protetiva, e é também um feedback entre a mulher e a vara, né? Na verdade, a Polícia Militar leva para a vara de proteção à mulher as necessidades dessa mulher protegida por medida protetiva de urgência. A Patrulha Maria da Penha, por enquanto, não está presente apenas nos municípios de Porto Walter, Marechal Tamaturgo, Jordão e Santa Rosa do Purus. Mas, segundo a comandante, nos meses de outubro e novembro, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, ações de capacitação serão realizadas nesses locais. A capitã reforça ainda que, para que as ações da Patrulha Maria da Penha surtam os efeitos esperados, as mulheres precisam perder o medo e denunciar qualquer tipo de agressão. No momento que a violência está ocorrendo, é o 190, mas se é uma situação que se perpetua, né, aos longos dos dias, e você também que não sofre violência pode fazer uma denúncia anônima através do 180, ou mesmo aqui na capital e Cruzeiro do Sul, buscar a delegacia especializada no enfrentamento à violência doméstica e familiar, DEANS. Nos municípios em que não há essa especializada, pode se dirigir diretamente à delegacia da área, à delegacia geral, e fazer o registro e solicitar uma medida protetiva. O que nós não podemos é ficar calada ante a violência doméstica. Após o desaparecimento de Rodrigo Ribeiro Rocha, ocorrido no dia 17 de setembro, em Cruzeiro do Sul, a Polícia Civil avança nas investigações. Rodrigo teria sido executado por uma organização criminosa após ser acusado de abuso sexual. Os mandantes do crime já foram identificados. As investigações começaram assim que a família de Rodrigo denunciou o desaparecimento. Segundo o delegado Everton Carvalho, a polícia prendeu em flagrante uma mulher envolvida no crime, além de realizar outras prisões, tanto em Cruzeiro do Sul quanto em Rio Branco. Assim que chegou essas informações de desaparecimento e possível cárcere privado, a Polícia Civil começou a investigar no sentido de esclarecer melhor esse desaparecimento desse jovem, um jovem residente aqui no município de Cruzeiro do Sul, e as informações foram clareando ao ponto de chegar à prisão de uma indivídua, né, de uma moça, em flagrante delito, porque a polícia, no desdobramento da investigação, conseguiu constatar a morte do Rodrigo, né? E nessa morte do Rodrigo, as investigações indicam que o crime foi motivado pela acusação de abuso sexual cometido por Rodrigo contra uma das mandantes do crime. A sentença da sua execução teria sido decidida por membros de uma organização criminosa. Foi registrada uma ocorrência, né, no município de Rio Branco,
na Delegacia Especializada de Crianças e Adolescentes Vítimas, e logo após esse fato, né, foi que ocorreu toda a situação que envolve a morte do Rodrigo. De acordo com a polícia, o corpo de Rodrigo ainda não foi encontrado, mas há indícios de que ele tenha sido enterrado em uma área de difícil acesso ou jogado em um rio. 3 mandantes foram identificados, sendo 2 deles já presos e um respondendo em liberdade. De mandante, nós temos 3 mandantes já identificados, qualificados, que a Polícia Civil está fazendo procedimentos. Temos 2 estão presos e um está respondendo em liberdade. E temos também outros indivíduos identificados também que participaram da execução, pelo menos mais 3 indivíduos, que a Polícia Civil vai seguir nos seus trabalhos aí no sentido de capturá-los. As investigações seguem em andamento e a polícia continua trabalhando para prender todos os envolvidos e esclarecer os detalhes do crime. E ainda hoje no Gazeta em Manchete, outros detalhes a respeito do noticiário policial. Nós voltamos em instantes. E a Polícia Federal ontem deflagrou a Operação Ghost Mask. Exatamente isso. A Polícia Federal deflagrou na última terça-feira uma operação. O alvo foi a Secretaria Estadual de Saúde, a SESACRE. Na realidade, essa operação é intitulada Ghost Mask. Em português, para facilitar, logicamente, a chamada Operação Máscara Fantasma. Isso porque o alvo dessa operação da PF é investigar a compra de 500 mil máscaras que aconteceram no auge da pandemia, 500 mil máscaras, e justamente já faz aí alusão ao nome Máscara Fantasma. Existe uma suspeita de que pelo menos grande parte dessa quantidade de máscaras não tenham chegado e que isso tenha ocasionado um prejuízo aos cofres públicos aqui do Acre de cerca de 2 milhões de reais. Desde o ano de 2023, que a Polícia Federal já solicitou à SESACRE toda a documentação de compras e assim por diante, para que eles pudessem fazer uma análise bem detalhada dessa situação. Agora, em 2024, após novas solicitações, então, de fato, eles deflagraram essa operação. As suspeitas da equipe da Polícia Federal é que servidores tenham facilitado e induzido de forma criminosa, logicamente, a escolha da empresa que ficaria responsável por ceder, por fazer a venda dessas máscaras aqui para o estado do Acre. E que aí eles já teriam um acordo de parte desse dinheiro já ser destinado ali para outros fins, ou seja, aquele fim de embolsar parte do dinheiro. Nós tentamos contato também, tentamos gravar com algum delegado da Polícia Federal, fomos informados que ninguém se manifestaria nesse momento. Já em relação à SESACRE, eles nos informaram também que responderiam apenas por meio de uma nota. Eu vou já detalhar essa nota para você e também tentamos um contato direto com o secretário Pedro Pascoal, mas ele também informou apenas que a assessoria que iria aí retratar essa situação. É importante detalhar que na época que isso aconteceu não foi na gestão do atual secretário Pedro Pascoal, mas como ele está à frente da pasta, ou seja, está tomando as rédeas da secretaria, então ele também é necessário que ele tenha essa colaboração de passar toda a documentação que é exigida pela Polícia Federal para que eles possam dar prosseguimento a essa investigação. Criminoso furta loja horas depois da inauguração. Isso aconteceu em Brasileia, na região de fronteira. Exatamente isso. Foi-se o tempo, meu amigo, em que morar em interior e ter comércio, principalmente em interior, era tranquilidade, era sinônimo de paz, tranquilidade. Você fazia a sua vendinha ali de boa. Na realidade, a situação hoje em dia é bem diferente. E essa situação que a gente vai relatar para você agora aconteceu no município de Brasileia. Uma jovem proprietária de uma loja acabou realizando o sonho dela de abrir a sua loja, ser empresária.
e em 24 horas após a inauguração, ela já teve a sua loja invadida por criminosos. E ao lado existia um escritório de contabilidade. O escritório de contabilidade de quebra foi invadido também por uma passagem que tinha ali uma espécie de alçapão. E aí a equipe ali do escritório de contabilidade já contam, ironicamente, a 6ª vez que eles têm aí o empreendimento arrombado, tem bens danificados e também roubados ali pelos criminosos. Na realidade, essa situação, essas lojas ficam localizadas na Avenida Prefeito Rolando Moreira, lá no município de Brasileia, que eu destaquei para você. A proprietária, quando chegou no outro dia para trabalhar na sua loja, após ter inaugurado, ela já se deparou com a sua porta de vidro quebrada e sangue no chão. Ou seja, é provável ali que o criminoso, ao quebrar a porta, tenha ali se cortado. Houve ali o acionamento da polícia, foi identificado o roubo de um televisor e vários produtos de cosméticos ali que somam um prejuízo significativo para essa empresária lá de Brasileia. No escritório de contabilidade foram levados ali um jogo de facas e um relógio. Essa faca, esse jogo de facas e esse relógio, eles seriam leiloados em prol do Hospital de Amor. Ou seja, seria ali uma forma de arrecadar um valor para fazer essa doação para ser destinado ao Hospital de Amor, que é responsável por exames, consultas e procedimentos contra ali o câncer de mama. Isso foi levado, como você vê nesses vídeos, esse material que foi levado. Logo após a Polícia Civil foi procurada, houve aí também a perícia sendo realizada, mas os empresários, os proprietários ali, destacaram que sofrem essa onda de criminalidade desde o ano de 2012, que constantemente as lojas do município lá de Brasileia, e também comentaram que até mesmo de Epitaciolândia estão sendo constantemente invadidas e eles somando a cada dia mais prejuízos. Vamos mudar de assunto, vamos falar a respeito das questões climáticas. Meteorologista da Universidade Federal do Acre alerta para a transição climática em outubro e chuvas, preste atenção, acima do normal a partir do mês de dezembro. Ele não fala que vai aumentar chuvas no mês de dezembro, porque isso não seria nenhuma novidade. O problema é que vai ter chuvas acima do normal. Vamos às informações. Não tem como não perceber a melhora do ar nos primeiros dias do mês de outubro. Voltamos a ver o azul do céu após semanas encobertos pela fumaça das queimadas na Amazônia. Apesar das altas temperaturas comuns neste período do ano, as chuvas começam a surgir com mais frequência em alguns municípios do estado, formando de fato a transição da estação seca para a chuvosa. Ainda estamos tendo chuvas esparsas ao longo do estado do Acre, chuvas convectivas, né? Rio Branco ainda está com uma carência ainda de chuva, principalmente local aqui, mas no nosso entorno está tendo muita chuva. Né? Chuvas eu digo em torno de 20 a 30 milímetros, que já são chuvas consideráveis. Porém, essas chuvas estão muito esparsas. Na região na fronteira oeste, Cruzeiro do Sul, Taraquá e Feijó tem chovido, né? Mas não é uma chuva ainda muito significativa, característica ainda de estação chuvosa. E essas chuvas tendem a aumentar mais em meados de agosto. Né? Os modelos meteorológicos, né, de previsão do tempo mostram, né, um avanço dessas chuvas, principalmente lá pelo dia 15 e 18 de outubro. O meteorologista explica que, apesar da melhora do ar e o período de transição climática, não está descartada a possibilidade de sermos surpreendidos com a fumaça oriunda de queimadas. A gente tem que levar em consideração, né, que a fumaça não é uma consequência do clima. O clima ele responde, né, às questões, né, antrópicas antes. Né? Se você analisar, né, as queimadas são totalmente antrópicas. Então, as florestas mais secas, pastagem mais seca, é obviamente que a fumaça tende a voltar, a retornar. Né? Mas não é muito comum agora.
É isso que eu estou dizendo para vocês. A gente está tendo muita nebulosidade, está tendo avanços mais de massas de ar, com formação de nebulosidade, principalmente no final do dia, a gente está percebendo agora, né? Perto do meio-dia já começa a ter uma formação de nuvens, e são nuvens que são favoráveis a precipitações locais, convectivas, né? Então isso tende a amenizar principalmente a questão das plumas de fumaças, né? Ao nosso entorno daqui de Rio Branco. A gente sabe que também às vezes não é só fumaça em Rio Branco, mas são cidades próximas a gente que leva a ter fumaças. Mas a tendência é melhorar a qualidade do ar atmosférico, sim. Segundo o professor, existe uma previsão de transição climática preocupante, com chuvas acima do normal a partir de dezembro deste ano até março de 2025. Nós temos uma possibilidade de um evento Laninha e para dezembro, janeiro, fevereiro e março a gente tem chuvas acima da normal. Então os modelos meteorológicos de clima já mostram, né, flutuações da precipitação, principalmente nessa faixa aqui de Rio Branco, com a extensão até o Juruá, em Cruzeiro do Sul, com valores acima da normal. Então isso é algo que a gente tem que se precaver com antecedência e ficar em alerta. Olha, aqui mesmo na TV Gazeta, o próprio governador Gladson Cameli já falou a respeito dessa informação, de que nós teremos um inverno atípico, não é? Aqui mesmo na TV Gazeta isso já foi dito. Por que eu estou reforçando? Porque a informação, os cientistas, os professores, as universidades, a Defesa Civil, todo mundo está com essa informação. O que nós não estamos conseguindo observar ainda é quais são os preparos que o poder público tem diante dessa informação para poder se prevenir, né? A informação nós temos, mas fazemos o que com ela? Porque a informação por si não responde por nada. Temos que tomar providências a partir delas, né? E aí, o que está sendo feito? Vamos teimando. E veja ainda nesta edição o que profissionais de saúde e gestores públicos avaliam sobre a política voltada para a pessoa idosa. Nós voltamos já. Fundação Hospital do Acre realiza semana de atividades pelo Dia Nacional da Pessoa Idosa. Em 1º de outubro é celebrado o Dia Nacional do Idoso, data que convida à reflexão sobre os direitos e as necessidades das pessoas com mais idade na sociedade. Para isso, a Fundacre, por meio do Hospital do Idoso, iniciou esta semana uma programação com o objetivo de conscientizar sobre os desafios enfrentados por essa população, além da importância de garantir os seus direitos, bem como vários cuidados em saúde. A programação é variada e acontece aqui no Hospital do Idoso, com rodas de conversa, palestras, vacinação, testes rápidos, entre outras atividades que se estendem até sexta-feira. Nossa intenção é oferecer o melhor para a nossa pessoa idosa, né? Eles merecem muito, porque tanto eles já ofereceram à comunidade e agora é a hora da gente valorizar essa idade. E essa semana vai ser uma semana de programações, vacina, palestras sobre orientações que eles necessitam ter. Psicólogo, fonoaudiólogo, ortopedista. Então, toda essa programação, essas palestras, é com a intenção de orientar eles cada vez quanto aos cuidados, quanto melhor viver dessa pessoa idosa. A gente tratou de 4 coisas principais. A parte da disfagia, que é a dificuldade de deglutir, que acontece normalmente com o passar dos anos em decorrência do envelhecimento natural. A gente falou sobre a dificuldade da mastigação, que muitos idosos preferem alimentos mais amolecidos, mais fáceis de deglutir, e que isso é um ponto negativo, porque quando eles estão mastigando, é importante que eles estão estimulando os órgãos de lábios, língua, bochecha. Nós falamos sobre a cognição, que é a parte do intelecto, de estimulação de memória, e nós falamos de linguagem, através da parte de linguagem verbal, que é a fala. Então, eles foram orientados sobre os principais problemas e também foram orientados a buscar ajuda no momento oportuno. Durante as palestras, uma situação curiosa aconteceu e que serve de alerta para muitos idosos e familiares que não dão importância a certas situações que acontecem no dia a dia.
A idosa ela veio a convite da psicóloga. Ela só veio assistir uma palestra. E aí o que foi detectado? Ela estava com o pezinho inchado, porque ela tinha caído semana passada. Nós já consultamos, fizemos raio-x, resultado. Ela teve que ir encaminhada para o PS porque tinha uma fratura. E ela só tinha vindo assistir uma palestra. Então, assim, a gente olha ele como um todo. E aí alguns ficam emocionados com alguns temas, porque eles acabam se identificando. E um tema que marcou muito, assim, é violência contra o idoso. E violência não é só bater, mas às vezes palavras, às vezes filhos que só querem o dinheiro e não cuidam, ou não oferece a comida, a alimentação adequada. Então, tudo isso mostra no vídeo que a gente colocou sobre violência contra o idoso. E a gente percebeu muitos emocionados. De repente, alguns passam por isso e não sabem que eles estão sofrendo uma violência. Dona Marisa foi uma das pacientes que chegou cedinho para consultar. E durante a espera, ouviu algumas orientações ministradas durante a programação. A aposentada disse que nem precisava mais de consulta, pois só de ter ouvido a palestra, ela se dava por satisfeita. Aqui hoje o que elas falaram foi muito importante. Então, eu acho que deve ter, essa palestra deve continuar, porque esclarece muitas coisas que você está presa ali dentro de você e você não... Sabe, não tem nem como jogar para fora que você não... Entendeu? Então, essa palestra eu acho que é muito mais importante do que mesmo a própria consulta. Todas elas. Foi muito esclarecedor. Importante lembrar que as atividades da Semana do Idoso são abertas ao público e a Fundacre esclarece ainda que o esquema de agendamento de consultas mudou. Agora, basta se dirigir à unidade de saúde mais próxima de casa. Na unidade de saúde, ele vai agendar a primeira consulta. Agendou, ele vem para cá já para se consultar. Ele saiu do consultório, precisa marcar o retorno. Ele já é agendado para o retorno. Então, ele só vai dar viagem já para consultar. Então, melhorou muito e é importante que a população saiba, porque está com pouco tempo e muitos procuram a unidade e não é aqui o agendamento. E assim nós encerramos esta edição. A você uma boa noite e até amanhã.